Agora vamos falar sobre processo de globalização e principalmente um dos aspectos principais da globalização, que é o aspecto cultural. Bem, lembrar que o processo de globalização, em virtude dos avanços tecnológicos nos meios de comunicação e também no transporte, permitiu, portanto, a rápida conexão entre, as diferentes localidades, diferentes pontos da superfície terrestre, tá? Mesmo as distâncias mais longínquas existentes acabaram promovendo entre si uma espécie de interconexão. Mas, quando se fala em globalização, nesse caso, globalização cultural, é bom lembrar, primeiro, o que você entende por cultura, tá? Posso dizer, portanto, que crenças, valores, costumes, leis, moral e língua fazem parte da cultura, ok, de um indivíduo, tá? Nesse caso, você tem aí uma imagem mostrando um grupo sul-coreano, curtido por jovens da Amazônia que se apaixonaram, na verdade, pela música pop coreana. Aí nós temos aí um exemplo bem recente dessa globalização cultural, tá? Mas o principal entre os aspectos culturais da globalização é a complexidade, como você percebe aí na imagem, entre o local e o global, em que se estruturam as diferentes sociedades do planeta. Cada sociedade tem as suas particularidades, as suas especificidades. No entanto, a globalização permitiu uma maior relação entre as culturas. Como eu te coloquei aqui, graças ao quê? Às telecomunicações, graças também, tá, à chamada cultura de massa, promovida pela mídia. Nesse sentido, portanto, nós podemos dizer que essa interação ou essa relação entre as diferentes culturas, tá, interferiu também, acabou dinamizando a proliferação de tradições e tendências cotidianas, do mais diferentes recantos do planeta, tá? Naquilo que ficou conhecido como que globalização cultural. Nesse sentido, portanto, nós podemos dizer que os reais aspectos da globalização, esse amplo fluxo de informações, que nós vivenciamos nas últimas décadas, as culturas passaram a se mesclar, internacionalmente e, ao mesmo tempo, a preservarem-se e reproduzirem-se localmente. É como se fosse aquele encontro que eu te falo sempre, do global com o local. O global, a força hegemônica, sendo, muitas das vezes, obviamente, impositiva, e, por outro lado, o local, a força regional. Muitas vezes se mesclando, muitas vezes se adaptando e, em outros casos, também resistindo. É a questão daquele que você fala, se defrontam e se confrontam. Muitas vezes, eles se mesclam, criando, portanto, uma cultura híbrida, ou uma se impõe à outra, e a outra também pode o quê? Ser a questão da resistência. É a questão da territorialização, da reterritorialização também, ou da desterritorialização, a perda, sobre o território. E na cultura também isso não é diferente. Então, essa globalização cultural, ela foi muito mais intensificada pelas trocas culturais entre os povos de diferentes partes do mundo. Isso vem ocorrendo há muito tempo, Você vê, por exemplo, que desde o período colonial nós tivemos, no caso, a imposição de uma cultura, a cultura europeia. A nossa língua, por exemplo, a língua portuguesa que nós falamos, não é uma língua nativa, é uma língua o quê? Da cultura de outro povo
do povo colonizador. Então, desde os períodos coloniais, nós vemos sofrendo essas, né, digamos, trocas culturais e até mesmo uma imposição cultural. A hegemonização, né, essa hegemonia da cultura europeia, o chamado eurocentrismo, né? Então, posso dizer que, nesse sentido, há o predomínio de alguns valores sobre outros, aquela cultura hegemônica, a colonizadora, que se impõe sobre os colonizados. E, claro, nesse sentido, portanto, alguns centros que são economicamente dominantes e que, nesse sentido, terem maior avanço tecnológico, acabam também tendo um grande poder econômico e, portanto, um poder cultural, se impondo, né? E nós temos vários exemplos disso. A cultura norte-americana, a cultura europeia e a cultura japonesa, principalmente o chamado animes, né, que são aqueles desenhos característicos, né, da cultura japonesa. Então, associada à globalização econômica, nós temos aí, nesse sentido, a influência das grandes empresas e corporações transnacionais, né, cuja influência foi facilitada também pelos meios de comunicação. Eu costumo dizer que, frequentemente, né, os produtos que nós consumimos vêm nele já incluso na sua embalagem, na sua produção, né, uma marca cultural. Nesse caso, portanto, nós podemos dizer que alguns povos também podem, como te falei anteriormente, absorver ou resistir a este processo globalizante. Pelas redes sociais, no caso, você acaba, né, tendo contato com povos de outras línguas, quer seja através das redes sociais, através também de jogos, digamos, em redes, né, como Free Fire, por exemplo, dentre outros que você deve conhecer. Então, nós temos aí, no caso, essa globalização cultural. No entanto, como eu te falei, apesar de alguns povos, como os povos africanos e asiáticos, terem sofrido, como nós também, americanos, né, um processo de dominação de cultura hegemônica a europeia, é bom dizer que, apesar da dominação europeia, dessas imposições culturais, houve também e há uma resistência, a exemplo dos Zulus na África do Sul, do povo Yorubá, que mora ali na parte mais ocidental do continente africano, né? A cultura Yorubá, que no Brasil, orixá, que é a base do candomblé, alguns grupos religiosos, linguísticos e étnicos que ainda mantêm os seus costumes, as suas particularidades, portanto, faz parte dessa resistência, né, contra essa tal globalização cultural. Então, claro, diante das crenças e das tradições ocidentais, há a resistência. Um exemplo de reinvenção, né, que nós conhecemos é o chamado afrofuturismo, que trata de um movimento cultural, social e político, né, cuja produção promove o encontro entre ficção científica, tecnologia, realismo fantástico, nesse caso, ancestralismo, mitologia e, claro, a diáspora negra africana. Só para dar um desses exemplos, tá? Bem, nesse caso aqui, um exemplo que você tem esse povo africano que tem essa cultura e hoje sobrevive praticamente do turismo, né, para vender essas peças que são vistas como ornamentos, mas faz parte da sua cultura também, enquanto vestuário, né? Mas nós temos também no afrofuturismo a expressão que houve o filme, né, que nós tivemos, o último filme aí que falou sobre isso, falando de uma nação fictícia, né, que você deve ter assistido este filme, tá? É o filme Pantera Negra, não é isso? Então, aí é a questão de buscar os seus passados culturais, ancestralidade, né, e pensar e usar isso para o futuro, para esse povo, no caso, o povo afro. Por isso, chamado de afrofuturismo, tá? Então, nós temos aí alguns desses que você tem, já deve ter assistido ao filme, né?
mostrando que isso é uma forma de resistência, de valorização da cultura afro diante dessa globalização cultural que é hegemônica, que é até mesmo impositiva, né? Então, a mídia, através dos meios de comunicação, ou dos novos meios de comunicação, que acabou originando a mídia, né, e, portanto, fortalecendo a indústria cultural, né, a maior parte dessas mídias são de propriedade de empresas financiadas pela publicidade, né, que constitui a chamada indústria cultural. Você sabe que todas as informações que vai para a internet, os seus dados, quando você baixa o aplicativo, e você, na verdade, preenche uma espécie de perfil, e até mesmo nos seus acessos, né, ele vê o que você mais acessa, quais são os seus gostos, e, consequentemente, essas informações vão para as grandes empresas, as grandes corporações, né, e, posteriormente, chove de mensagens, de publicidade no teu e-mail, trazendo, né, digamos, informações e comunicação de qualquer parte do mundo, né, te oferecendo produtos e ou serviços. São esses serviços que sustentam com dinheiro que os anunciantes pagam, né, para a divulgação de seus produtos. Então, olha a importância da mídia para, né, a hegemonização de uma cultura global. Então, por isso que a gente traz aqui a globalização cultural e os novos meios de comunicação. E você sabe que, em se tratar de meio de comunicação, já vimos aqui que, no processo de globalização, apesar de ser marcado pela integração, também promove o quê? A desigualdade no que diz respeito ao acesso a esses meios de comunicação. Então, no mundo, né, todo o acesso da população a meios de comunicação é muito desigual. O acesso à internet, principalmente, no mundo, evidencia essa desigualdade. Parcela importante da população que não tem condições econômicas de adquirir um aparelho ou um serviço relacionado a esses meios, né, acabam ficando excluídos. Diversas regiões do planeta também, por falta de infraestrutura para implantação de uso ou, né, e uso de aparelhos e serviços, ficam também alijados ou à margem do processo de globalização. A população dos países bem desenvolvidos, né, tem pouco acesso a esse meio de comunicação, se compararmos, obviamente, aos países mais desenvolvidos. Então, você vê que na globalização cultural existe uma cultura que é impositiva, que é, portanto, hegemônica, que depende muito do poder desta ou daquela outra nação. No passado foram os europeus, hoje os norte-americanos, depois estamos vendo aí a cultura japonesa e agora, quem sabe, a cultura chinesa passe a ser muito mais global. Mas lembrar também que, diante desse processo de globalização, há também a resistência de alguns povos, né, valorizando, é como se fosse de retorno ao tribal, né? É, na verdade, um movimento de resistência àquilo que é global, àquilo que é impositivo. Perfeito? Então, na próxima aula, mais tarde, portanto, né, no próximo vídeo, nós vamos assistir sobre mais uma dessa globalização, que é e que diz respeito aos investimentos. Então, fica para o próximo vídeo, ok?